E aí o que me chamou a atenção, que eu dei até uma entrevista no Pânico, eu achei esquisito vier um vírus mais grave do que... Uma evolução, né? Ficando... bem numa época no Brasil que estava com um país que estava tomando algumas medidas de crescimento. Eu achei esquisito isso, mas não vou ficar criando teoria da conspiração, porque eu achei esquisito ver pior. Sim. Aí depois veio a Delta, que a gente nem deu bola, fez um estrago na Europa e na Ásia. Veio a Ômicron, que hominizou todo mundo e não deu tanta Covid. E agora veio essa aí, que está dando uma pandemia de síndrome pós-spike, que a gente já tem a solução. Outra coisa que aconteceu muito, que é fácil controlar as pessoas estimulando o medo. Por isso que eu falo, não tem que ter medo de nada. E já estão querendo lá nos Estados Unidos falar da gripe aviária. Aí tem o Bill Gates, a fundação dele está patrocinando um laboratório que eu não sei onde é lá nos Estados Unidos, segundo o Peter McCullough, que é brilhante, que estuda a Covid, acho que tem a maior publicação de Covid no mundo é dele, dizendo que essa fundação está patrocinando o vírus aviário para infectar humanos. Eita! Que é ganho de função. Só que eles estão atrasados, porque se isso acontecer, a gente já sabe que esse vírus responde brilhantemente à cloroquina. Então, já tem o Império Contra-Ataca, sabe? Tem. Então, a gente já não vai ser mais pego de surpresa. E eles querem impor que tem que matar as galinhas, e não tem, porque nem as galinhas morrem, isso não passa para o ser humano. Não teve uma morte de gripe aviária nos Estados Unidos, mas eles querem já criar isso. E aí eu fico pensando, por que eles querem fazer isso? Para juntar pânico? Para voltar a fechar estabelecimento? Para usar uma máscara que tem um compilado da Cochrane, mostrando que veio 100 estudos e que não controla vírus. E o próprio Fauci falou, né? Eu não tinha evidência para mandar o pessoal usar máscara. Sim. Porque você respira, fala, tá aqui o vírus, ele sai pela orelha e vai em frente. E a malha também é muito pequena. Isso era uma coisa que o próprio Alessandro Loyola falava já há tempo, e eu via que não adiantava nada. E aí não tem... Olha como vocês fizeram papel de bobo. Vocês, quando eu digo a população. Restaurante, abriram, põe a máscara, tira a máscara. Avião, fechado, confinado, vai chegar a hora da refeição do avião, tira a máscara. Olha o nonsenso que as pessoas viveram. E depois o Fauci dizendo, o Anthony Fauci, que era o presidente do NIH, ele informando que ele não tinha nenhuma evidência, que foi da cabeça dele que ele tirou isso, e acabou com os restaurantes bons aqui em São Paulo. Declaração do Fauci mesmo, né? Não, acabou com eu dava aquela época de entrevista, eu falei, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei, porque o que ele está falando aqui não tem sentido. Cansei de falar isso. Cansei de falar isso. Não, e depois apresentaram imagens dele durante, né? Ele mesmo não usando máscara, né? Conversando com outras pessoas sem usar. A gente sabia que foi uma hipocrisia e tem um processo muito grande, que a gente vai ficar lá horas falando, tem até alguns modelos teóricos, mas que o mundo está mudando e eu acho que nós estamos no meio, as pessoas não se tocaram, mas nós estamos no meio de uma guerra contra a humanidade mesmo. Tem isso mesmo? Eu estou vendo uma guerra contra a humanidade, o cara quer fazer... patrocinando um vírus para funcionar. Aí o outro quer dar ração e não pode mais comer carne. Aí o outro quer acabar com a produção agrícola, lá em Holanda. Na Holanda, você vê que estão querendo acabar com a alimentação e dar ração. O que tem nessa ração? E estão querendo dar ração, a comida sintética, a carne sintética sei lá, do Bill Gates, eu acho que faz. Então, quer dizer, que história é essa de dizer também que qual é o impacto, se você entrevistar, trazer aqui o Ricardo Felício, ele te mostra com argumentos, que ele estuda há muito tempo. Anota aí depois, Pedrão. O Ricardo Felício, ele mostra exatamente, eu vi vídeos já, mostrando que, mesmo que aumentou o índice de emissão de carbono, a temperatura caiu, subiu de novo, caiu, porque nós temos como analisar desde daquele filme Unconvenient True, que o Al Gore falava que no ano 2000 e pouco, ele soltou isso em 90, e que no ano 2020 ia aumentar os mares, ia ter um aquecimento, ia derreter a geleira, só que estudos mostram que derrete lá, mas depois cresce lá embaixo e fica trocando, e o próprio Al Gore comprou uma casa ali em Malibu, onde, segundo ele, ia sumir. Como é que o cara vai investir numa casa que, segundo ele, vai sumir? Então no litoral que vai desaparecer. Então, ele era bom de estudo, mas ruim de negócio, tadinho. Ele comprava no terreno lugar errado. Mas é o seguinte,
Mas é que tá. Nós estamos no meio de uma guerra, mas já tem reação. Uhum. Você tem reação de pessoas que ainda têm os valores familiares, sem crítica, as pessoas têm o direito de ser, de pensar, de serem o que quiser. Claro. Mas é Sem crítica. Mas, assim, meus valores são mais os valores familiares. E tem muita gente com esses valores familiares, e algumas medidas que estão sendo tomadas são contra esses valores familiares. Uhum. Então, na minha opinião, nós estamos no meio de uma guerra, mas eu não ligo. Lembra que eu falei para vocês que o desafio, vamos viver, amanhã já vou acordar, já vou malhar, já vou nadar na minha piscina geladinha que eu gosto, já vou jogar beach tênis com o Ziba, com o Ricardo e com quem for, e vamos viver, depois passar a visita à tarde no hospital, meu paciente vai estar melhor. E é maravilhoso estar aqui, estando numa guerra ou não. Você falou da guerra e dos alimentos que eles estão tirando. O alimento natural é uma fonte de proteção gigantesca. Você mesmo falou que você tem a vitamina D em dia, a vitamina A, tá beleza. Isso é com alimentação. Só com alimentação, não toma vitamina nenhuma. Agora, cada um é um indivíduo, talvez tenha algumas pessoas que tenham dificuldade de absorver. Uma coisa que eu falo, que às vezes vai contra alguns colegas meus que acham que todo mundo tem que tomar tudo, é o seguinte: uma coisa é suplementação. Sim. Outra coisa é achar, vai perguntar para aquele pedreiro saudável que faz lá se ele toma um whey protein ou se ele toma vitamina. Não, ele come fruta, ele come um PF grande, ele come ovo, ele come verduras e depois no final do dia uma pinguinha. Então, deixa eu falar. O ser humano foi feito para absorver os alimentos. Mas as comidas atuais, a gente sabe que o glúten hoje não é mais o mesmo como era, então evita excesso de glúten porque é transgênico e ele parece que produz uma proteína, que tem estudo dizendo que essa proteína pode dar Alzheimer, mas aí o glúten também ele absorve rápido, que um dos maiores agentes mais tóxicos que existem é o açúcar de rápida absorção, porque ele libera uma dopamina, cria uma dependência, mas ao mesmo tempo ele causa uma inflamação, ele sobrecarrega fígado, dá gordura no fígado, aumenta risco de doenças cardiovasculares. Se engana quem acha que a carne, a gordura, o torresminho, você pode comer isso à vontade, isso não pega as suas artérias da carne. É uma análise muito simplista, dizer come gordura na artéria, não é isso. O que realmente causa isso é o carboidrato de rápida absorção, que dos anos 90 para cá, com o lobby do cinturão do milho lá nos Estados Unidos, que entrou nas escolas do governo americano, e tinha aquela lá, low fat, high carbo, porque acharam que a gordura fazia mal. Um erro grosseiro da humanidade. As crianças americanas começaram a ficar diabéticas porque na escola vinham aqueles alimentos cheios de açúcar industrializado, tanto que eles mudaram o valor normal da hemoglobina glicosilada, que era 6, para 5,7, para pregar essas crianças que já estavam desenvolvendo diabetes em função do hábito. Gente, o hábito é tudo. Quando eu termino a minha consulta com o meu paciente, eu tenho que insistir para ensinar ele a viver quando eu vejo que tem esse potencial, que é fazer o que gosta, fazer comer de segunda a sexta, você come para o corpo, de sábado ou sexta-noite até domingo, você come para a alma. Tá entendendo? Mas de segunda a sexta você tá lá bonitinho. E é isso que tem que ser feito, porque hoje o maior vilão, e é uma dependência, eu ponho no meu livro, que é o Desejo Logo Realizo, que a pior droga da humanidade hoje é o açúcar de rápida absorção. Não é a cocaína, não é a maconha, não é nada. É o açúcar de rápida absorção. Porque ele vai, libera dopamina, da ansiedade, você quer mais, libera dopamina. Quando você vê, você tá todo com gordura, tá todo inflamado. Então é isso que tem que tomar cuidado. Pergunta, como eu faço? Eu, durante o dia, chega à noite, eu como um carboidrato de rápida absorção, mas no dia seguinte eu já queimo 40 minutos no transporte, isso também ajuda. O que causa o problema das artérias é o triglicérides. O triglicérides é fruto de carboidrato, não é fruto de gordura. O colesterol é discutível hoje se ele causa lesão. Tem colesterol bom hoje, né? E não é isso, é que o pessoal, às vezes o pessoal vê o número e já começa a dar remédio. Esse remédio não é livre de efeitos colaterais. Esse remédio reduz sim em quem tem placa de gordura, mas tem que ser dado. Eu vejo que tem muito mais gente tomando remédio para colesterol do que deveria. Ele é útil, ele protege.
tem um estudo que mostra que é 1%, tem outro que mostra que é 20%, mas ele protege. Então, aquele cara que tem placa de gordura, ou é diabético, ou está fumando, eu tenho que dar. Mesmo sabendo que esse remédio para colesterol pode causar polineuropatia, pode causar uma série de complicações, sobrecarregar rim, aumentar a lesão muscular. Então, aquele cara que está bem, o colesterol está um pouco acima, o médico dá, ele malha, faz esporte, tudo. Aí o médico dá remédio de colesterol, ele começa a se machucar, não sei o que, quando vi, virou sedentário. Eu vi na Mayo Clinic um colega explicando que não adianta nada você estar tomando estatina, que é óbvio, com seu colesterol baixo, se você está imenso comendo donuts, aqueles bolinhos doces, na frente da televisão, não vai adiantar nada. É óbvio que não adianta nada. Agora, quando você melhora os hábitos, você protege o cara em 95%. Então, eu tenho a ambição de todo meu paciente que for lá, eu tenho a ambição de mudar a chave de percepção, sabendo, olha, a tua vida pode ser muito melhor, depende de você. Se o cara quiser, eu dou apoio junto, senão é capaz que ele mude de médico, vai tomar o remédio e não tem problema nenhum. Você sabe que na pandemia, eu tenho uma